Fala galera do cálculo, bom demais? Aqui quem falou é o professor Ataíde Caldeira e nesse vídeo vamos estar abordando aqui 3 tópicos importantes do cálculo vetorial, de funções vetoriais, que é o esboço de campos vetoriais, assim como o cálculo de integrais de linha, e o cálculo também de rotacionais, divergentes, e também comprovar se um campo é conservativo ou não e por que e quando ele é. Tá? Beleza, aqui o nosso primeiro tópico vai ser um esboço de um campo vetorial. Então aqui nessa questão ele fala, faça as representações dos vetores do campo vetorial dado, tendo ponto inicial em xy, onde x é mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, e y é mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. E aqui ele deu uma função vetorial, ou seja, um campo vetorial, que é xi menos yj. Beleza. Como que eu procedo com essa questão? Inicialmente, é igual àquela parte quando você vai esboçar gráfico de funções em 2 dimensões. Você vai atribuir valores. Aqui, quando ele falou mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2, quer dizer que você pode fazer várias combinações de pontos aqui. Eu fiz todas as combinações dos pontos aqui, Eu fiz uma função para todas as combinações dos pontos, que seriam 8 pontos distintos. Por exemplo, 1 em 1, Aí você vai colocar no lugar do x, você coloca 1, e no lugar do y você coloca 1. Então fica 1i menos j. 1 menos 1. Então no lugar do x você coloca 1, fica 1i. No lugar do y, menos 1. Menos com menos fica mais j. E assim eu fiz para todos os pontos, E aí o campo vetorial ficou dessa cara aqui. Beleza, o que aconteceu aqui? Olha para você ver. No ponto 1 e 1, então o ponto 1 e 1, tem um vetor que ele vai fazer o quê? Ele está apontando para baixo, na diagonal aqui. Por quê? Porque ele anda uma unidade em x, ele anda uma unidade em x e ele desce uma unidade em j. Então no ponto 1 e 1, o vetor anda uma unidade em x e desce uma unidade em j. O início dele é no ponto, E o final é as variações em i e em j. Beleza, vamos pegar um outro exemplo. Olha o ponto aqui, menos 2 e 2. O ponto menos 2 e 2. O vetor lá, ele está andando menos 2 unidades em i e menos 2 unidades em j. O ponto menos 2 e 2 está situado aqui no gráfico. Então ele vai andar 2 unidades para a esquerda em i, menos 2i, e vai descer, como é menos 2, e vai descer de 2. Então quer dizer que o vetor parte daqui e aponta para aqui. Beleza. Aí, com isso a gente esboçou. Então basta você aplicar aqui em cada um desses pontos as suas condições aí, E você vai obter esse campo vetorial que é tipo, que é o quê? Seria como se ele tivesse sempre assim, Esse vetor para cá, esse vetor para cá, e aqui está só aumentando a magnitude dele. Conforme você for atribuindo mais pontos, você vai ver que aqui o campo vetorial vai sempre continuar nessa tendência aqui, tá? Beleza. Aí a gente parte para a premissa dos campos conservativos, E aqui a gente vai rever alguns conceitos. Aqui a gente tem um campo, uma função potencial dada, A função potencial, gente, ela é sempre uma função escalar. A partir dessa função, a gente obtém um campo vetorial. A gente vai entender como que funciona isso aqui. Beleza. A função potencial dada aqui foi essa, certo? Desconsidere essa função aqui. A função potencial foi uma função em função de x, y e z, que é x ao quadrado y vezes e elevado a menos 4z. E aí o que acontece? Quando você aplica o gradiente em uma função escalar,
você obtém uma função vetorial gradiente. Então, a gente vai aplicar o vetor gradiente na minha função escalar. Mas quem é o vetor gradiente? É o del x na direção y, o del y na direção j e o del z na direção k. Beleza. Então, se eu aplicar o gradiente na minha função f, fica quem? Del f del x na direção y, del f del y na direção j, derivada parcial em z na direção k. Tranquilo. Beleza. Aí, agora o próximo passo para a gente achar um campo vetorial conservativo, porque se esse campo vetorial tem uma função potencial, quer dizer que ele é conservativo. A gente vai explicar isso mais adiante. Mas como ele já afirmou que isso aqui é uma função potencial, então eu vou ter um campo vetorial para essa função. E esse campo vetorial, com certeza, é conservativo. Então, beleza. O del f del x, você vai derivar essa função aqui em função de x. Note que y vezes e elevado a menos 4z é tudo constante. Você só deriva o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, essa é o del f del x. Del f del y, você vai derivar somente o y. X ao quadrado e o e menos 4z é uma constante. Derivada de y é 1. Então, fica x ao quadrado e de menos 4z. O del f del z é o seguinte, você vai derivar só essa exponencial aqui, só ela que é em função de z. Então, esse menos 4z, vai aplicar a regra da cadeia, o menos 4 desce, né? Fica menos 4 vezes 2xy é de menos 4z. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, essa é a derivada parcial em z. Então, é o que eu falei, seja um campo conservativo E, né, eu estou inventando uma nomenclatura para esse E, um E de x, y, z, e f, sua função potencial, que foi o que ele falou no exercício. Então, quer dizer que esse campo vetorial é o gradiente da função potencial. E esse campo vetorial, se tem uma função potencial, com certeza ele é conservativo. E aí, então logo, quem vai ser o E? O E é o gradiente de f. Então é del f del x na direção y, mais del f del y na direção j, mais del f del z na direção k. Já aí basta a gente substituir o del f del x aqui, o del f del y aqui e o del f del z aqui. Esse é o campo vetorial dado. Esse mais, se você quiser multiplicar com menos, aqui ficaria um menos mesmo, não teria problema. Então, aqui está o campo vetorial conservativo, que eu posso afirmar com certeza, porque eu estou aplicando o gradiente em uma função vetorial, em uma função potencial. E um campo conservativo, se ele for conservativo, ele tem que ter uma função potencial. Então, basicamente, esse exercício aqui, ele te dá uma função potencial. A gente vai ver exercícios aqui também que vão ser dados campos vetoriais para você encontrar uma função potencial. Nesse caso aqui é o contrário. Ele está te dando uma função potencial e quer que você ache um campo conservativo a partir daí. Então, beleza. E você acha esse campo aplicando o gradiente na função potencial. Ou seja, aplica esse vetor aqui, aplica as derivadas parciais aqui na função potencial. Beleza. Aqui a gente interrompe um pouco a parte de campos conservativos para a gente trabalhar com um tópico um pouco mais interessante. A meu ver, o trabalho de um campo vetorial, né? Ou seja, você sabe lá da física básica que o trabalho é a força vezes o deslocamento, é o produto escalar da força vezes o deslocamento. Mas tem uma teoria que você aplica a integral de linha. A gente vai ver como a gente tem que aplicar isso aqui. Então, vou mostrar um passo a passo de como você tem que proceder numa questão dessa. O trabalho é a integral de linha do produto escalar, né? A integral do produto escalar da força, que é o campo, né? No nosso caso, a força, que é o nosso campo, né? Vezes o deslocamento. Beleza. Mas como a gente aplica isso aqui? Ó, a força foi dada, é z na direção y, x na direção j e y na direção k. E o r de t
é o seno de t mais o cosseno de t mais o t nas direções e o t indo de 0 a 2π. Tranquilo. São tudo dado da questão. Não preciso de mais nada para resolver a minha questão. Mas o que você tem que fazer? Primeiro você tem que achar o dr. Quem é o dr? É a derivada do r em função do tempo. Beleza. Quem é a derivada de seno? Cosseno. Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Quem é a derivada de t? É 1. Por isso que aqui ficou só o k. Beleza. Aí você determina o f de t. Quem é esse f de t? Essa função vetorial em função do t. Você vai pegar o seu r de t e jogar dentro do f de t, do fzão aqui, do campo. Beleza. Só que aqui tem uma maldade. O f de t, o r de t, ele é dividido em x de t, y de t e z de t. O x de t é o seno de t. O y de t é o cosseno de t. E o z de t é o próprio t. Beleza. Então, quem será o f de t? No lugar do z, você vai jogar o z de t, que é o t. Então, fica ti. No lugar do x, você joga o x de t, que é o seno de t. No lugar do y, você joga o cosseno de t, que é o y de t aqui. Você joga aqui. Então, f de t é ti mais seno de t, j, mais cosseno de t, k. Beleza. Aí você aplica isso na sua integral de linha. Ó, o trabalho é integral de 0 a 2π, porque eu estou trabalhando no domínio t, tá? Aí você já pode colocar os intervalos aqui. O f de t é o produto escalar do f de t com dr. Você determinou o f de t e o dr. Agora é só desenvolver cálculos. Quem é o f de t? É o vetor ti mais seno de t, j, mais cosseno de t, k, vezes o cosseno de ti menos o seno de t, j, mais o k, dt. Então, o produto escalar nada mais é do que uma soma do produto das componentes x com as y com as j. Então, você vai fazer t vezes cosseno de t, fica t cosseno de t. Seno de t vezes menos seno de t fica menos seno ao quadrado de t. Cosseno de t vezes 1 fica mais cosseno de t dt. Beleza. Aqui a gente pode dividir essa integral em 3. Então fica integral de 0 a 2π de t cosseno de t dt, menos a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de t dt, mais a integral de 0 a 2π de cosseno de t dt. Né? Tranquilo. Aqui eu sei que a integral de cosseno vai ser seno. E o seno de 0 e o seno de 2π vai dar 0. Então essa integral aqui, você pode até fazer a conta, mas não há necessidade. Isso aqui vai dar 0, tá? Beleza. Mas antes de procedermos, a gente tem que relembrar algumas coisas. Por exemplo, para me integrar o seno ao quadrado de t, eu tenho que lembrar de algumas identidades trigonométricas. Não precisa de lembrar apenas duas, para você provar para você reescrever o seno ao quadrado de t em função diferente, né? Beleza. Então, relembrando aqui as identidades trigonométricas, você sabe que seno ao quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t, isso aqui é igual a 1. E aí você isola o seno ao quadrado de t, porque é quem eu quero achar. Então fica 1 menos cosseno ao quadrado de t. Antes de proceder aqui com esse cálculo, você tem que relembrar que cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Então, você vai isolar o seno ao quadrado, né? Na verdade, você vai isolar o cosseno ao quadrado de t, né? Passa o seno para cá somando. Então, fica seno ao quadrado mais cosseno de 2t igual a cosseno ao quadrado de t. No lugar do cosseno ao quadrado, eu substituo isso aqui. Então, fica menos seno ao quadrado menos cosseno de 2t. Desenvolvendo a identidade trigonométrica, você passa esse menos seno ao quadrado de t para cá, fica 2 seno ao quadrado de t igual a 1, mais o cosseno de 2t. Aqui, na verdade, é menos, tá? Esse menos aqui e aqui fica menos. Então, fica seno ao quadrado de t igual a 1 sobre 2 menos cosseno de 2t sobre 2. Porque eu passei o 2 dividindo, aqui seria um menos. Aqui o sinal não vai fazer muita diferença, mas ele foi corrigido aqui na integral.
Porque a integral de cosseno de 2t, mesmo que você vai descer o 2, tá? Aplicar a regra da substituição simples aí, essa integral definida vai de 0 a 2π vai dar 0. Então aqui o sinal, coincidentemente, não vai fazer nenhuma diferença. Mas sempre usem os sinais certos. Aqui esse menos teria que estar aqui. Note que aqui foi corrigido. Beleza, eu aplico isso na integral anterior. Então, trabalho a integral de 0 a 2π de t cosseno de t dt, mantive essa e reescrevi o seno ao quadrado de t, que é 1 sobre 2 menos cosseno de 2t sobre 2 dt. Então, o primeiro passo aqui, a gente abre uma aspas e calcula por partes a integral de t cosseno de t. Aqui você vai fazer aquela tabelinha. O u vai ser o t e o dv é o cosseno de t. O u você vai derivar até dar zero e o dv você vai integrando. Então, comecei do t. Derivada de t é 1. Derivada de 1 é 0. Chega. dv é o cosseno de t. Integral de cosseno de t é o seno de t. E a integral de seno de t é menos cosseno de t. E aí você faz um produto nessa ordem aqui. T vezes seno de t, você mantém o sinal. Então fica t seno t. 1 vezes menos cosseno de t fica menos cosseno de t. Só que aqui você inverte. Ficou mais cosseno de t. Beleza. Tudo de 0 a 2π, tá vendo? Aplicando os limites de integração aqui. 1 sobre 2, aí que eu posso dividir a integral em duas. Então fica 1 sobre 2 dt, então fica t sobre 2, de 0 a 2π. Menos cosseno de 2t sobre 2. A integral de cosseno de 2t, eu vou descer o 2 e fica seno de 2t. Ó. Regra substituição simples. Integral de cosseno de 2t é seno de 2t sobre 2. O 2 desce para o denominador. E a integral de cosseno é mais seno. Então, esse menos aqui se mantém. Então, fica menos seno de 2t sobre 4 de 0 a 2π. Ó, aqui vai dar zero, porque os múltiplos de 0 e 2π, os senos desses ângulos, sempre vai dar zero. E aqui, apesar do t variar entre 0 e 2π, o seno de t, ele varia, ele vai ser sempre zero, porque ele vai estar entre 0 e 2π. Então, você pode afirmar que essas duas integrais aqui são nulas. O cosseno de t, o cosseno de 2π, menos o cosseno, aí você aplica os limites de integração, fica cosseno de 2π, menos cosseno de 0, né? Mais, no lugar do t você coloca 2π sobre 2. Quando você colocar o zero aqui, iria se anular, por isso não coloquei. Cosseno de 2π e cosseno de 0, os dois são 1. Então 1 menos 1 vai dar 0. Então fica 2π sobre 2. Corta o 2 com 2, fica somente o π. Tá bom? Beleza. Então, o próximo passo aqui, o próximo exercício aqui, é verificar se um campo vetorial ele é conservativo, né? Então, o primeiro passo para você saber se um campo vetorial é conservativo é o seu rotacional ser igual ao vetor nulo. É o primeiro passo, mas não é suficiente para saber se um campo é conservativo. O rotacional nulo, agora uma coisa você pode afirmar, se o rotacional for diferente do vetor nulo, ele não é conservativo. Porque esse x, esse sinal de vezes aqui, gente, o pontinho representa produto escalar. O sinal de x, o vezes aqui representa um produto vetorial. Como a gente determina um produto vetorial? Você aplica o determinante, né? Na primeira linha você coloca IJK, na segunda linha o vetor gradiente, o vetor, né? O vetor gradiente aqui. E na terceira linha, as componentes do campo que você está querendo saber se ele é conservativo ou não. Um campo ele tem a componente fx na direção y, fy na direção j e fz na direção k. Aqui essa função nossa é em duas dimensões. Aqui, basicamente, o rotacional é a derivada parcial da componente y em função de x, menos a derivada parcial da componente x em função de y. Então, derivando a componente x do campo vetorial aqui em função de y, note que está derivando em função de y. Então, aqui é constante. O 3x² é constante. A derivada disso é zero. Então, a derivada de menos 2y²
vai ficar menos 4y. Menos, que é o sinal do rotacional, a derivada da componente x em função de y. Na verdade, esse menos 4y aqui surgiu da derivada parcial da componente y em função de x. Derivada de 3 é 0, menos 4xy. O menos 4y é constante, derivada de x seria 1. Então ficaria menos 4y. E aqui, esse menos do rotacional e a derivada parcial da componente x em função de y. Note que a derivada de 3x² em função de y é 0, porque ele se torna uma constante. E a derivada de menos 2y², 2 desce e fica menos 4y. Então esse menos com menos fica mais. Então menos 4y mais 4y, isso vai dar um vetor nulo na direção k. O rotacional de uma função vetorial de duas dimensões é sempre na direção k, porque o produto vetorial gera um novo vetor, né? Então aqui a resposta, para ficar matematicamente correta, tem que ser o vetor nulo aqui mesmo, tá? Beleza. O primeiro passo foi dado. Se essa função, se esse campo vetorial é conservativo, o rotacional dele tem que ser 0. Mas isso não é suficiente. Se eu encontrasse aqui um valor diferente de 0, já matava a questão. Ele não era conservativo, tá? Mas tem campos vetoriais que o seu rotacional é nulo, né? E o mesmo não é conservativo. Tem casos assim. Então, o próximo passo para você verificar se um campo vetorial é conservativo, você tem que achar uma função potencial. Então, tem algumas condições. A derivada parcial de uma função potencial em função de x é a componente x do campo vetorial. E a derivada parcial em função de y é a componente y. Aqui nós sabemos que a componente x, ou seja, ∇φ ∇x, é o fx aqui, que é 3x² menos 2y². Então aqui basta você colocar o ∇x para cá, você vai integrar essa componente x em função de x, né? A integral de dφ é o próprio φ de xy, e aí você integra aqui o 3x² menos 2y². Integral de x² é x de 3x² é 3x³ sobre 3, o 3 que simplifica. E a integral de menos 2y² em função de x é o próprio x. Aqui surge uma constante, porque a integral é indefinida. Beleza, mas a integral é indefinida. E você integrou em função de x. Então, se você deriva essa função em função de x, você tem que voltar para ali. Então, a constante que surge aqui ela é em função de y, porque você derivando em função de x, essa constante iria sumir, né? E aí você faz o seguinte, você sabe que ∇φ ∇y é igual a menos 4x menos 4y. Aí você deriva isso aqui em função de y, né? Derivada de x² em função de y é 0. Derivada de menos 2y² é menos 4yx. Derivada de ky é um k' de y. E aí você pega essa derivada e você sabe que essa derivada, teoricamente, é a componente y do seu campo vetorial. E iguala. A componente y é 3 menos 4xy. Certo? E isso aqui você acabou de obter, que é o menos 4xy. Note que o menos 4yx com o menos 4xy você pode cortar. Então fica k' de y igual a 3. Integra dos dois lados em função de y. Então, integral de k' é o próprio ky. É igual a 3y mais c. Você fazendo esse passo, você determinou essa constante y em função de y. O que é o passo agora? Você pega essa constante que você achou que é em função de uma constante qualquer aqui e você joga na função potencial. Então, logo, a sua função potencial é quem? x² menos 2xy² mais 3y mais c. Essa é a função potencial. Se você derivar em função de x parcialmente essa função potencial, aplicar o gradiente aqui,
você vai ver que vai voltar para aquela função do início do enunciado. Se você encontrou uma função potencial e seu rotacional do campo é nulo, o que é que isso quer dizer? Que sua função, que seu campo é conservativo. Ali foi em 2 dimensões. Aí agora vamos fazer um exemplo para 3 dimensões. Eu tenho uma função vetorial, um campo vetorial aqui, e aqui eu já dei a resposta, né, do campo vetorial, falando que ele é conservativo. Então, isso aqui está errado, tá? Desconsidera essa primeira linha. E aqui é o seguinte, você tem um campo vetorial que tem uma componente P na direção I, uma componente Q na direção J e uma componente R na direção K. Aí você me pergunta, Thaís, por que você não usou o Fx, Fy e Fz aí no campo, nas componentes? Eu usei essas letras para ficar uma notação um pouco menos pesada. Tanto faz, tá? Desde que você não faça confusão, você pode fazer de qualquer maneira aí. E aí você tem o rotacional. O rotacional é aplicar o determinante lá. Você usa a regra de Sarri. E aí você vai chegar nessa... Se você aplicar a regra de Sarri da maneira correta, você vai ver que o rotacional de um campo vetorial em 3 dimensões vai ser esse aqui. Note que se você eliminar a componente I e J, você fica somente com del Q, del X menos del P, del Y. Ou seja, na direção K, esse aqui é um rotacional de uma função de 2 dimensões, vetorial. Beleza. Aí, você tem um campo vetorial aqui, que é x ao quadrado menos y. Aqui, esse menos, eu peguei ele e joguei para dentro do parênteses. Ficou menos x mais 3e. E aqui fica mais e mais 3y. Tudo dado aqui. Aí, eu calculei as derivadas parciais. O del r e del y. Você vai derivar essa componente em função de y. Derivada disso aqui vai dar 3. Né? Derivada de r em função de y, z é constante, então dá 0. Derivada de 3y fica 3. Agora eu derivo o q, a componente q em função do z. Derivada de menos x em função de z é 0. Derivada de 3z, 3. Então deu mais 3 aqui. Derivada de p em relação a z. O p não tem ninguém em relação a z aqui. Então vai dar 0. Del P, del Z, 0. Derivada de R em relação a x. Não aparece x aqui. Então vai dar 0. Porque tudo se torna constante. Derivada de Q em relação a x. Q em relação a x. Derivada de menos x em relação a x é menos 1. Derivada de 3e em relação a x vai dar 0. Então fica só menos 1 mesmo. Derivada de P em relação a y. Note que x ao quadrado é uma constante, então ela se anula. A derivada em relação a y é nula. Derivada de menos y em relação a y é o próprio menos 1. Então você pega esses valores e joga nessa fórmula. Del r, del y, 3. Del q, del z, 3. 3 menos 3. Del p, del z, 0. Del r, del x, 0. Então 0 menos 0. Del q, del x, menos 1. Aí você tem o menos do rotacional. E del P, del Y, menos 1. Então fica 3 menos 3, 0. 0 menos 0 é 0. Menos 1, menos com menos fica mais. Menos 1 mais 1, 0. Então você viu que o rotacional aí é nulo. Mas não é suficiente. Você já sabe, tem uma suspeita que ele pode ser conservativo. Mas você tem que encontrar primeiro uma função potencial para você ver que ele é conservativo. Aqui no nosso caso, logicamente ele vai ser. Por quê? Porque o exercício pede para você achar uma função potencial. Então esse campo é vetorial. Beleza. Esse campo vetorial é conservativo. Então, a gente sabe que a derivada parcial em função de x é o p. É a componente x do meu campo vetorial. E a derivada parcial em função de y é a minha componente q. E a derivada parcial da função potencial em z é o r. Isso aqui é a mesma coisa de eu aplicar o vetor gradiente na minha função potencial. E aqui eu escrevi as componentes p, q e r. Né? Como que você procede para achar a potencial aqui? Você vai integrar o p em relação a x, o q em relação a y e o r em relação a z.
Integral de P em relação a x fica x ao cubo sobre 3 menos yx mais uma constante em função de y ou de z. Por quê? Porque se você derivar isso aqui em função de x, você tem que voltar para essa função, para essa componente aqui, certo? Beleza. E aí você aplica, integra em função de y, fica menos yx mais 3yz, e a constante aqui agora é em função de xz, porque eu integrei em função de y. Beleza. E aqui é o seguinte, aqui você vai integrar aqui a componente z em relação a z. Fica z ao quadrado sobre 2 mais 3yz mais kxy. A constante é em função de x e de y. E aí, como que você acha potencial? Basta somar todo mundo. A soma dessas três constantes, o que isso quer dizer? A soma dessas três constantes é uma constante geral. Então você vai colocar x ao cubo sobre 3 mais z ao quadrado sobre 2 menos 2xy, porque menos yx com menos yx fica menos 2xy. 3yz com 3yz fica mais 6yz, mais a constante. Então você achou uma potencial. Então logo esse campo aqui é conservativo. Certo? Beleza. Então, o último tópico aqui é só para a gente dar uma revisadinha. A gente vai calcular o rotacional e o divergente. Muito cuidado, o rotacional até que é mais tranquilo, não dá para confundir. Mas o divergente tem alunos que confundem com o gradiente, né? Eu vou explicar isso aqui. Eu tenho o divergente você aplica numa função vetorial. O gradiente você pega uma função escalar, aplica ele e transforma essa função escalar em um campo vetorial de componentes que são derivadas parciais. Beleza. O rotacional é representado o produto vetorial do vetor gradiente com a função vetorial. É um vetor. O divergente é o produto escalar do vetor gradiente com a função vetorial. Vai dar um escalar. Está entendendo a diferença? Você calcular o gradiente de uma função, você vai encontrar um novo vetor. Você encontrar o divergente de uma função, você não vai encontrar isso, né? Você vai encontrar um escalar. Beleza. Aqui está a minha função f de xy, né? Eu só estou reescrevendo e aqui colocando que essa componente minha é o p e aqui é o q. Então, o divergente é o del f del x mais o del f del y, né? Derivada parcial em função de x da função fica 2x. Derivada parcial em função o del f del x mais o del f del y, né? Então, fica... É porque se você aplicar o produto escalar aqui, ó, fica del x vezes fx, vezes a componente x, né? Então, na verdade, aqui seria um del p del x ou um del fx del x mais um del fy del y, ou um del q del y, tá? A derivada parcial da componente x em relação a x é 2. A derivada parcial da componente y em relação a y é 3. Então, 2 mais 3 é 5. Esse é o divergente. O rotacional, já vimos anteriormente aqui em um exercício, numa função de duas componentes, que é o del q del x menos del p del y. O p é isso e o q é isso. Então, del q del x é 0, porque a componente q não depende de x, então vai dar 0. E o del p del y, a componente p não depende de y, é 0. 0 menos 0. Então, o rotacional deu o vetor nulo, certo? Aí aqui, essa última questão aqui que é em 3 dimensões. Eu nomeei aqui o cosseno de y de p, o cosseno de z de q e o cosseno de x de r, que é as componentes p, q e r, né? Beleza. Aqui eu já fiz mais claro, ó. O divergente de f é o quem? É o del p del x, o del q del y e o del r del z. Se você aplicar o del p del x, o que depende de y, deu 0. O del q del y depende de z, é 0.
Você derivando parcialmente dá zero. O del R e del Z, a componente R depende de x. Se você derivar parcialmente em Z, dá zero. Então, somando todo mundo aqui, deu zero. O divergente deu zero. E aqui agora você aplica o rotacional é aquela fórmula lá que a gente já tinha mostrado para vocês. Se não quiser memorizar, lembre-se daquele determinante e aplique a regra de Sarri. Se quiser memorizar também, praticar bastante, você fixa essa fórmula na cabeça e aí você somente aplica na prova, né, na hora da prova do seu exercício, você reescreve ela no caderno e vai fazendo a organização lá. Você vai derivar a componente R em relação a Y, que depende somente de x, dá zero. Derivando a componente Q em relação a Z, derivada de cosseno de Z é menos seno de Z. Esse menos, gente, é da fórmula do rotacional. Muito cuidado com o sinal. Então, menos com menos fica mais. Então, a componente I aqui fica seno de Z, I. Beleza. O del P, del Z é a derivada da componente P em relação a Z, que dá zero. E o del R, del X é a derivada da componente R em relação a X. Derivada de cosseno de X é menos seno de X. Então, menos com menos fica mais. Então, fica mais seno de xj. E aqui na componente K, vai ficar o quê? Del Q, del X, derivando o Q aqui em relação a X, dá zero, né? É constante. Menos o del P, del Y. Então, derivada de cosseno de Y é menos seno de Y. Então, fica menos com menos, fica mais. Então, fica seno de Z, I, seno de XJ, seno de Y, K. Então, com isso, gente, a gente finalizou aqui a aula mesmo, né? Finalizamos tudo aqui e tratamos de alguns tópicos bastante importantes. Então, se necessário, pausem a aula, refaçam os exercícios, né? Para uma melhor fixação e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu também tiro as dúvidas, tá? Então, desde já, muito obrigado.